movimento São Francisco de Assis, e que essa noite nós possamos realmente sentir a presença do nosso amado Jesus, da espiritualidade maior, que já está aqui nesta casa já há muito tempo preparando esse ambiente para todos nós. Então vamos por um momento fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração. Mestre Jesus, que nesse momento pedimos a vossa bênção e a toda a espiritualidade maior, aos benfeitores desta casa, que nos amparem, que derramem sobre nós todos os seus fluidos de amor, de luz, de paz, de união, e que nos dê discernimento suficiente, entendimento, para que possamos compreender as palavras que serão proferidas nesta noite de hoje e que possamos levá-la no nosso aprendizado do dia a dia. Rogamos, Mestre Jesus, que nesse momento, com sua permissão, a espiritualidade possa adentrar os nossos lares e fazer uma verdadeira varredura em todos os cantos das nossas casas, retirando de lá qualquer resquício do mal, qualquer resquício de espíritos ignorantes que talvez estejam por lá, refazendo toda a energia, não apenas dos nossos lares, mas das casas em volta dos nossos lares, que elas sejam realmente uma fonte de luz, e que ao retornarmos para nossos lares nessa noite, nós possamos sentir a vossa presença, Mestre. Vamos todos orar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do Senhor. Meus irmãos, então, com vocês aí, nosso irmão que já dispensa comentários, né? Está sempre aqui, já é da nossa casa, mas com ele que eu tenho certeza que fará uma belíssima apresentação a todos vocês aí. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco e nos abençoe sempre. É sempre uma alegria, né? E hoje um saudosismo também estar aqui, né? Vem à memória tantas lembranças, né? E é isso que a gente tem que persistir. Então, nosso tema é renúncia, né? A renúncia passa pela opção. Quando se trata de seguir a Jesus, quando se trata de se voltar para o bem, colocar a sua vida realmente nesse rumo, né? Nesse caminho, nessa verdade, nessa vida que é Jesus, passa-se pela opção. Dizer sim ou dizer não. Seguir ou não seguir, fazer ou não fazer, ser ou não ser, como dizia o filósofo, né? Eis a questão. E a renúncia, ela não é uma palavra que é positiva e nem negativa, ela é uma palavra de opção. Você pode renunciar à paz se você quiser a guerra. Você pode renunciar à luz se você optar pelas trevas. Você pode optar pelo ódio se você não quiser realmente o amor. E são essas opções, né? A mesma que Francisco de Assis traduz na sua belíssima prece, justamente colocando essas antíteses, né? O sim e o não. O que eu tenho que fazer? Então, quando se trata de seguir a Jesus, não existe meio seguir a Jesus. Jesus não gosta de nada morno. E na vida religiosa, na vida como um todo, nós muitas vezes não somos mornos, né? A gente
é quente para alguma coisa, mas a gente é morno para outra. O que é isso, né? Ou você segue a Jesus ou você não segue. Ou você segue inteiro ou não segue nada. Você não vai alcançar essa bênção nem essa plenitude. Isso ele coloca muito claramente. Quando a mulher, ele está aquela mulher à beira do poço, a samaritana, ele olha para ela e fala assim, me dá um pouco dessa sua água. E ela dá daquela água. E fala assim, mulher, mas se eu der da minha água, você nunca mais voltará a ter sede. Veja que palavra forte, né? Mas é uma questão de opção. A mulher que estava para ser apedrejada, do mesmo modo, né? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não tornes a errar, para que algo pior não te suceda. E é essa contemplação do Cristo que é realmente a posição. Se eu quero seguir a Jesus, não existe meio seguir a Jesus. Ou segue ou não segue. Outro dia até havia na rede social um rapaz quebrando imagens, né? Porque segundo ele teria se convertido a uma outra religião. Só que as palavras dele o traíam. Porque uma pessoa que se converteu ao cristianismo, primeiro, não ataca os outros, não quebra imagem publicamente e não usa palavras de baixo calão. A pessoa fala certinho. Quem segue a Jesus fala coerente. Quem segue a Jesus não ataca os outros, né? Ataca-se a si mesmo, nos seus próprios defeitos, mas não ataca o outro. Porque a gente não faz ao outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito a nós mesmos. E é essa característica, né? Se você é uma figueira, tem que dar figos. Se não der figos, é cortado e lançado fora. O joio e o trigo crescem ao mesmo tempo. Só que o joio é joio e o trigo é trigo. Ambos são colocados em situação de sofrimento, porque o trigo sofre. O trigo é moído, o trigo é colocado ao sol, né? O trigo ali é assado, né? Ele passa por vários processos, é doloroso. E o joio? Também. Vai para o fogo? Vai, mas para ser consumido. E depois ele vira alimento de novo. Por quê? Lógico, depois que ele passa por aquele processo, ele vai se tornar alimento. Mas torna-se alimento? Torna-se. E a palavra do Cristo também é assim. O padre Antônio Vieira, inclusive, no sermão da 60ª, ele coloca isso, né, da semente. Você vê, a semente se cai em boa terra, ela prospera. Se ela cai, né, nas rochas, ela brota ainda. Ela tenta fazer o seu processo, não vinga, mas ela faz o seu processo. E se ela cai entre espinhos, ela também vinga, mas ela não consegue a plenitude, mas ela cumpre o seu papel. E quando ela cai à estrada, ela é pisoteada, mas serve de alimento aos pássaros, porque ela sempre cumpre a função. Tudo cumpre a função, designado por Deus. Mas, se realmente a gente se entregar 100%, a gente não vai ser mais parcial nessa entrega. Por quê? Porque você vai eliminar os espinhos, você vai sair da rocha e você vai colocar em terra boa. E quando a terra é boa, é 30, 60 e 100 por 1. Olha que coisa rentável, né? Nem a poupança brasileira consegue render tanto, né? 30, 60 e 100 por 1. Apenas um homem foi capaz de dividir a história da humanidade, Cristo, né? Um só. Apenas uma pessoa pode fazer a diferença. E não precisa ser nem conhecida, né? Você vê quem fez a diferença entre tudo? Maria, né? Maria é conhecida, mas assim, o sacrifício delas não é tão levado em conta quanto a importância que teve, né? Você vê que ela carregou Jesus, ela foi até o Egito, ela teve sua cota de sacrifício de entrega e ela faz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo os vossos desígnios. Ela faz essa entrega. E é uma entrega tão permanente que mesmo depois, na vida adulta, ela continua seguindo a Jesus. Ela está lá. Ela, quando ele vai preso, ela vai lá, ela é esbofeteada, joga ela na rua, mesmo assim ela segue, ela vai na crucificação, ela está ao pé da cruz, ela está lá. Sendo mulher, sendo viúva, sendo vulnerável, sendo, mesmo numa época que a mulher não é.
Ela é. E é essa característica, a entrega. Quando nós estamos realmente nesse exercício com Cristo, você se entrega, não quer dizer que você não vai ter sofrimentos. Que diga Maria Evangelista, que já tem até evangelista no nome. Né? Tem a sua cota do Evangelho já implícita. E desde quando? Desde sempre, desde que o mundo é mundo. Todo mundo que passa pela vida cristã não passa pelo sofrimento. A diferença é que aquele que passa pelo sofrimento de uma forma que compreende por onde está passando e vai verificando as ciladas que o mundo tem, esse sofrimento vai ser um sofrimento muito melhor. É melhor? É. Porque é mais curtinho. Por que é curtinho? Porque com Cristo o fardo é leve, o jugo é suave. Muda a perspectiva, você não fica arrastando correntes. Você se liberta, né? Você nunca mais vai ter sede. Você vê que é uma sede que você tomou é estanque. Aquela cura não é uma cura momentânea, é uma cura permanente. Abra os olhos e veja, levanta-te e anda. Mas não é um andar com o corpo, é um andar com a alma, que é muito maior. O processo é maior. Aqueles que seguiram a Jesus, realmente em espírito, em verdade, eles não deixaram de sofrer em nenhum momento. Todos têm uma história de sofrimento, inclusive Francisco de Assis foi até o final no sofrimento perpétuo, agudo, com feridas, com tudo, com sofrimento mesmo. Quando se pensa em Rita de Cássia, né? A tal santa, né? A única santa que foi casada, teve filhos, e aí ela tem aquela experiência. Qual a experiência? A experiência realmente dessa dor. E ela pede um dos sinais. Olha que bonito isso, né? Ela pede um dos sinais. Um espinho na testa, uma infecção, ó, uma marca que mostrasse a ela a vulnerabilidade para todos nós, para que a gente pudesse ver esse futuro. Quando ela está à beira da morte ali, aparente, ela pede assim: vá lá fora e pegue figos e rosas. Mas por que vai pegar figos e rosas? Porque ela tinha que ter certeza que a missão dela tinha sido cumprida, que ela realmente cumpriu os desígnios de Deus. E se tivesse figos e rosas, que é a figueira que segue a Jesus, ela produz figos em todas as épocas. E as rosas também são sinal de sofrimento. Supera-se os espinhos e desabrocha em flor, em plenitude. Pois naquele inverno rigoroso, quando a neve estava lá fora, quando a parente dela vai lá fora, tem figos e tem rosa, e ela volta com figos e rosas, e aí sim ela pode partir a imortalidade da alma, porque ela sim tinha consciência que tinha cumprido o seu dever. E o nosso sentido maior é esse, de cumprir o nosso dever. Aquele que cumpre o seu dever, não importa se vive 90 ou 30 ou 20 ou 3 anos que seja, ele cumpre o seu dever e se torna um ser único na sua trajetória pequena e muitas vezes sem nenhum dinheiro. Que foi a primeira lição que o Cristo nos dá, que fazer o bem, fazer a caridade, ser grandioso ou ser a majestade desse mundo não é exatamente possuir palácios, ouro e tudo mais, mas é ser em sentido real, em sentido plangente, em sentido de essência. E quem é rei, e ele era rei. Lá na estrebaria chegaram os reis e ele teve presentes de reis, ouro, incenso e mirra. Acharam ele. Que jeito que acharam? Não tinha GPS, né? Não tinha tablet desses reis magos, né? Mas eles acharam pelas estrelas. Os espíritos materializaram lá no céu, sinalizaram e acharam certinho. Acharam. Porque quem é rei pode estar na estrebaria, pode estar onde for, é rei. E quem não é, gente. Tem gente que nasce e não tem jeito, você coloca a seda javanesa, embrulha tudo e tá o pobrezinho com os olhos galhados no meio da seda, assustado, né? Porque não é. E a pessoa que é na camiseta de político sai ali na vila, é a pessoa. Você sabe que é Henrique, né? Henrique saiu, todo mundo sabe que é Henrique. Henrique está andando. Por que sabe? Um mora na frente, mora do lado, já viu Henrique, todo mundo sabe, é referência. Quando o ser é de referência, o ser é de referência. E o mundo todo soube quem era Jesus Cristo.
o mundo todo sabe quem é. Pode não saber quem é o vizinho, quem são. Ninguém sabe nem os nomes dos irmãos de Jesus, mas Jesus todo mundo sabe. Por quê? Porque Jesus era. Quem diz que eu sou? Né? Olha que pergunta bacana. Para ter essa plenitude. E isso tudo está dentro do campo da renúncia. Vocês imaginam a mãe de Moisés, a coragem daquela mulher, né? Renunciar à sua maternidade, colocando num cestinho sua criança, para salvar-lhe a vida e salvar a vida de toda a humanidade. Porque através daquele gesto, todos nós nos salvamos de alguma forma. Aquele foi um gesto memorável. E assim são os gestos de muitas e muitas mães pelo mundo afora, que produzem gênios, que olham e não veem apenas um ser, mas é o único ser a que ela vai colocar todo o seu amor. A gente olha essa lâmpada, né, Thomas Edison, mãe, os professores falam, não, menino tem inteligência, um menino difícil, não vai aprender nunca. E aí ele volta para casa, não pode estar na escola como todo mundo. Mas mãe, será que tem, qual é o meu problema? Ela falou assim, é que a escola não está preparada para você. Isso é tão especial que a escola não consegue lhe compreender, pois você vai aprender de casa. É o gênio. Não só a lâmpada elétrica, vários outros itens de relevo para a história da humanidade. Não é a história de uma criança apenas, mas a história de uma humanidade inteira. Ninguém lhe superou. E é isso que nós temos que ter dentro de nós. Essa compreensão dessa viagem que não está circunscrita apenas a um espaço, mas a escolha de alguém. Desse alguém que nos ama de uma forma tão especial e que o Cristo nos coloca de novo em frente ao Criador. Nem uma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Não existe um amor tão doce, tão real e tão fora de qualquer discriminação, porque nenhuma ovelha se perderá. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Faltava uma e ele vai atrás dessa uma para resgatar. Ninguém se perde. Todos nós estamos contabilizados nesse amor. Ele nos devolve diante da grandeza do universo. Ele coloca essa grandeza de volta no lugar certo. Ele fala para Maria Evangelista, olha mulher, tendes o reino de Deus dentro de vós. Olha que coisa profunda. Você não precisa ir fora para achar Deus. Você tem o reino de Deus dentro de você. E como a gente faz para encontrar esse reino de Deus dentro de nós? Renunciando aos males desse mundo, à festinha no horário do centro, né? Aquela reunião no horário do centro, aquela coisa que vai atrapalhar o evangelho no lar. Chegou a visita vai sentar e vai fazer o evangelho com você, não interessa, ela veio na sua casa. É a lei, quem que é primeiro? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então, na hora de Deus é a hora sagrada, é a hora de Deus. E quando é a hora de Deus? A hora de Deus é sempre. Sempre é a hora de Deus. Se você relegar em abandono, também as suas petições não serão contabilizadas. Não adianta ficar orando se você não tem testemunho. Se a sua vida é uma vida contrária àquilo que você fala, ninguém acredita. Evangelho só funciona quando o verbo se faz carne. Jesus não veio destruir a lei nem os profetas, mas veio dar cumprimento através da sua vivência. Uma pessoa que se diz religiosa, que a família toda não consegue para a religião, por quê? Porque não vê o exemplo dentro de casa, a pessoa gritando, berrando, xingando, maltratando, batendo porta, desequilibrada. Aí chega no centro, meus irmãos, até treme, né? Mas não tem comportamento. Vai na repartição pública, ofende, grita, berra. Mas, gente, quem que é essa pessoa? Né? Passa a perguntar, incorporado, meu irmão? E quem que está falando?
Quem está no canal? Né? Alô, rádio? Né? Quem é você? Você não consegue compreender quem é aquela pessoa. Então, é esse compromisso, né? Se você quer que seu filho seja educado você. Evangelize-se primeiro. Eu vejo que meu filho está envolvido nisso, naquilo outro. Mas na hora que você vai ali, a criança nunca passou por uma evangelização, nunca foi num dia de reunião de evangelização, não passou os 19 anos da sua vida até a vida adulta dentro do centro, dentro de uma igreja, dentro de uma escola de evangelização. Você colocou o que dentro do seu filho? Em questão de Jesus, quando ele for adulto já está perdido. Porque a árvore você molda quando você está ali no começo. É ali que se amarra o galinho. O galinho está assim, se amarra com Jesus ali, torce, o galho crescer reto. Depois passou 19 anos, não tem mais com o galho para você amarrar. O galho quebra, enverga, aí está lá pendurado na cordinha, mas é na corda errada, né? Que é a corda suspensa. A gente está ali no chão, agarradinho com Jesus para crescer. Mas perdi. Bom, você perdeu 2, tem o terceiro filho, vamos tentar mais alguém, né? Que a gente falha, gente, mas a gente tem que pegar e começar a corrigir. Jesus nunca perguntou dos erros de ninguém. Todo mundo que chegou para ele não perguntou do passado, falou assim: o que queres que eu te faça? Se a pessoa nem sabia o que queria, ele falou: então passa adiante, certo. E a pessoa que está decidida, a mulher hemorroísta, ela tocou na veste, ela alcançou a graça. Ele falou: alguém me tocou, mas mestre, numa multidão, todo mundo te toca. Não, mas alguém me tocou de maneira especial, porque senti de mim desprender uma virtude, sair uma virtude. Qual foi essa virtude? Essa virtude foi a graça. E essa graça basta. Jesus está ali, lá longe, falou assim: pode voltar para casa que a sua filha está curada. Mas como? Está curada. Está tudo pronto. É essa dádiva. E de fazer o mesmo, olha que coisa. Ele devolve, por isso que o Henrique é todo cheio da graça, né? Chega aqui, recebe a oração, passa, já sai melhorado. Eu mesmo, só de ver ele chegando de carro, já me sinto tão melhor que já posso até quase ir embora. Porque já dá, né? Maria Evangelista também. Quando chega, passa em casa, a casa ilumina, né? A mamãe fica bem. Falei: quem que me revisitou? Maria Evangelista, com certeza. Deu uma passadinha aqui. Porque assim, a pessoa iluminada vai melhorando, só de se olhar já, a aula já melhora. Dona Francisca também, assim, olha, coisa abençoada, né? Você vai, aí ela fala 2, 3 palavras, você dá uma boa noite, só eu estou de longe, você já sente aquele conforto. E isso, sem encontrar aquele amigo que gosta muito de você, só aquela paquera do olhar, né? Dá piscadinho, o amigo piscou lá da porta do banco, você já ficou feliz. Está devendo até 2058, mas você está feliz que aquela irradiação é boa. Aí você vai no gerente e fala: não tem nada para fazer para você. Está tudo bem, você viu seu amigo, já não se mata mais, né? Porque você saiu dali abençoado. Porque a vida, ela é isso. Encontrei com Jesus, já basta, não precisa mais nada. E você desce daí. Desce aí. Mas eu vou estar na sua casa. Vou estar na sua casa. E ele desceu, né? Quando a gente vai pensando, aquele cobrador de impostos injusto, cruel, ele desceu. Ele recebeu Jesus, Jesus não recriminou. Ele devolveu 4 tantos do que ele tinha roubado. Zaqueu, né? Olha lá, Zaqueu. Resgatado. Sem uma palavra de recriminação. Eu só me lembro da minha avó, finada, mãe da minha mãe. Só no olhar a gente se cagava todo. Medo da reprovação. E ela era meio metro de gente. Meio asquendo, né? Aquela perna fininha igual a Siriema. E aí olhava, quando ela olhava, e a mamãe falava assim: a boca estava fina, que não passava uma agulha, e o nariz estava afilado, ela está brava. A gente ficava olhando na boca da vovó. Ficou fino um risco e o nariz ficou fininho, você corre.
Porque o olhar dela, né, já dizia tudo. Mas aquele olhar também dizia tudo de bom para a sua vida. Que falta faz mulheres daquele tamanho? Naquele sofrimento, mas naquela grandeza. A casa da vovó era igual a repartição pública, tinha horário para abrir e para fechar. Se chegasse depois do horário, o filho mais velho chegou e eu já estava dentro, porque eu já estava entre os eleitos, né? Que a gente chegava cedo. Vinha de outra cidade, morava em Campo Grande. Aí estávamos lá, né, já da parte de dentro. Meu tio chegou numa outra cidade, mas chegou fora do horário. Ela falou assim: tem horário, você é filho mais velho, é o que mais sabe. Fechou a porta, vamos para dentro, já deu, amanhã ele vem. E o cara ficou lá, com a família dele toda, o problema é dele. Tem horário, casa é minha, respeito. E no outro dia, quem que estava lá no primeiro horário? O filho estava lá com a família toda. Todo mundo lá. E quando ela levantava, era bom de dormir na casa da vovó, porque assim, deitou, depois o Boris casou naquela época, né? Pagou-se as luzes, todo mundo dorme. Qualquer visita que tivesse. Quando ela acordou 3h30 da manhã, todo mundo levanta, estica o lençol e vai trabalhar. Porque ela levantou, ela é a dona da casa. Não gostou da minha regra, não vem aqui. E você pensa que a casa dela era vazia, lotada, disputada, tinha horário para você visitar. Porque tinha agenda. O governador vem em tal horário, o desembargador vem em outro horário. Mulher analfabeta, mas ela tinha conselho para dar para o brigadeiro. Tudo era chiquérrimo e simples. Dava o caipira, dava isso, dava aquilo. E aí a galinha dela dava ovos de gema dupla. Ninguém sabia o que era o segredo, né? Aí uma comadre chegou lá com um monte de galinha, pegou as galinhas da minha avó, botou tudo dentro do carro, pegou as galinhas dela, botou no galinheiro da minha avó e foi-se embora. Quando chegou lá no sítio, as galinhas tudo uma gema só e a da mulher tudo gema dupla. A mágica era da vovó. Não sei se as galinhas tinham medo da vovó, talvez. Vai dar gema dupla? Ó. Renúncia. Renunciando a panela, né? Não dá gema, panela, né? E é vida. O que é isso? É vida. A vida é comportamento, a vida é mudança. Todo e qualquer ser humano que quer mudança tem que fazer uma opção. Porque senão fica no papel de coadjuvante a vida toda. Passa-se 30 anos, a pessoa ainda está na fila tentando receber o passe. Mas, gente, pelo amor de Deus, independência ou morte. Independência ou morte. O que é independência? Jesus quer pessoas independentes. Ele quer pessoa que cura, pessoa que anda. Porque às vezes fica mudo um tempo, mas depois volta a falar, né, gente? Não é um jeito. O que aconteceu? A terapia do silêncio. Deus dá um silêncio para você refletir. Refletiu? Tá, pode falar. E aí, é a vida. Você está ali, né? O pessoal falou assim: você internou e a sua mãe não foi. Eu falei assim: pois é. A mamãe é de idade, mas eu vou pôr ela lá. Eu mesmo interno, chego lá, se não concordo com a medicina, falo para a médica: eu vou assinar alta. Por quê? Porque eu acho que eu já estou bom. Tchau. E aí, vai embora. Mas você, eu falei: independência. Eu sou uma pessoa doente e saudável. Internei, vi que estava bom, está tudo bem, vou embora. Agora, isso, assina porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo. E a vida é essa, né? Saí do hospital uma vez, pneumonia, fui dar palestra, aniversário de Emmanuel ali. Aí, uma amiga minha em comum foi lá, né, dona Miguel, minha amiga, estava lá, saiu comigo do hospital. Você vai no centro? Eu falei assim: lógico, agora 2h da tarde, a palestra é às 19h da noite. Estou pronto, vou tomar um analgésico, fui lá, suei, uma maravilha, terminei a palestra curado. Palestra ótima, dei todo delirando, nem sabia que eu estava falando direito. Mas, tudo no slide, tudo feito, tudo bonitinho, cumpri o meu dever. Se a gente cumprir o nosso dever, é o que vale. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Aí a pessoa está lá num bairro fino, chique, roubou de todo mundo e tal, mora num hectare, sozinho dentro da casa, nem o marido supera viver junto, sai pela outra esquina, do outro lado. Aí eu falei assim: mas que vida é essa? Não tem mais inveja? Pelo menos ali no bairro a gente tem assalto, né? Tem a pessoa pulando, você tem que ter cachorro, tem que estar ali. É uma vida dinâmica, é um esfaqueando o outro, você vai, né? Vai ali, vai.
Vida de pobre é dinâmica. A vida do rico é tão triste, né? Aquela coisa assim, aquele vazio, né? Você olha assim, você fala, oi, na casa não acaba nunca. Já na casa do pobre, você escuta a sua voz e a dos outros. Lá em casa de madeira, quando tem igreja, tinha uma igreja que encostava, eles gritavam a noite inteira, a gente fazia vigília junto. Aí vem rato da vizinhança, aí o gato que vem cá em cima de você, e a briga do cachorro, a vizinha que vai matar o outro e tal. É uma vida dinâmica, né? Você não consegue nem dormir direito com seus pensamentos. O rico já não consegue a mesma coisa. Por isso que Jesus tinha essa preocupação com o rico. Rico, se hoje mesmo pedires a tua alma que tens nos juntado, para quem será, né? Preocupação. Por quê? Porque a pessoa só tem recurso, dinheiro, mas o dinheiro fica, e aí? O que vai ser para a vida espiritual? O que vai ser para a vida espiritual? Foi quando papai morreu, eu descobri que eu estava pobre de novo. Eu era meio milionário. Aí quando foi para fazer o inventário, né, cheguei no cartório, já a madrasta tinha levado tudo, já não sobrou nada. Aí eu já tinha marcado para advogado, fui com a mamãe. E a gente, quando tem dificuldade, Henrique, não é fácil nessa vida. Vocês acreditam, gente, que no dia que eu fui falar com a advogada, eu peguei o Uber, ele não achava o endereço, nós falamos uma quadra do local. E eu falei, vamos andando. Pois veio uma nuvem espiritual só para aquela quadra. E só tinha um guarda-chuva da mamãe pequeno. Eu fui molhando dali até chegar na advogada, pingando. Quando eu cheguei à porta, a nuvem dissipou, saiu o sol, estava lindo, e a advogada, o que aconteceu? Eu falei assim, é Deus. Eu estava tão decepcionado, mas aí molhou mais ainda. Ela falou, e aí? Eu falei assim, inventário, não tem o que inventariar. Ela falou, não tem, eu não vou cobrar nem a consulta. Você quer uma água? Eu falei assim, fora que eu já tomei, eu quero tomar uma água. Eu tomei água, fui embora para casa. Não tinha mais inventário, não tinha mais sofrimento, não tinha mais pagamento, não tinha mais nada, porque eu já tinha levado tudo. Eu até fiquei grata a madrasta, né? Falei assim, levou tudo, pelo menos não tem trabalho. Liguei para a irmã e falou assim, ó, herança já foi. E ficamos com o papai, que ela devolveu o corpo, né, pra gente. Até hoje não sei o que eu fiz. Coloquei na caixinha, deixei lá, né? Vai que brota, alguma coisa acontece. Mas a gente faz a renúncia. Não tem, segue adiante. Eu vou ficar com raiva da mulher? Não vou, não dá tempo de ficar com raiva. Tem outras coisas, o dente está caindo, tem outras coisas para você ver, tem que lutar, né? Aí você vai ao banco, não acha uma solução, encontra uma amizade, pessoa ou outra, sua vida já muda. Você vai no centro, tem perseguição do próprio colega do centro mesmo, persegue, aquela luta renhida. Você faz o bem, a pessoa faz o mal. Você faz o bem, a pessoa faz o mal. Você faz o bem, a pessoa faz o mal. E aí tem hora que você fala assim, mas meu Deus, que coisa difícil esse negócio. Você faz o bem, a pessoa faz o mal. Ela continua. Mas a gente tem que continuar fazendo o bem. Porque essa é a sua opção, não é a opção do outro. Maturidade é sua, não é do outro. É a Marília Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você, né? A gente inventa coisas da amizade do outro, mas não é a pessoa real. Então, com Jesus, o que acontece? A gente é devolvido à realidade. E a renúncia, ela vai ser a sua decisão diante desses problemas que você vai ter durante a vida. Essa vai ser a característica. E as orações, né? Todas as orações, elas só têm realmente sentido quando elas são feitas de dentro da alma. Quando a conexão é real. Quando você e Deus realmente estão conectados. Quando que está conectado? Quando você faz o seu evangelho no lar. Quando você permite que essa porta se abra. Quando você ouve Ele chamando a porta e você abre essa porta de dentro. Ele não é intruso, Ele não é um ladrão. Ele é amor, Ele é respeito, Ele é justiça. Há um céu para o espírito que luta no oceano dos prantos salvadores. Céu repleto de vida e de fulgores que coroa de luz a alma impoluta. A canção da vitória ali se escuta, da alma livre das penas e das dores, que faz da vida a rede de esplendores, na paz quase integral e absoluta.
Considerai, ó pobres caminheiros, que na terra viveis como estrangeiros, de alma ofegante e coração aflito. Considerai, fitando a imensa altura, os deslumbrantes orbes da ventura, por entre os sóis suspensos no infinito. E nesse sentido é que nós vamos vendo que Cruz e Souza, no Parnaso Além Túmulo, tem tudo a ver, né? Esse é o céu. O céu definido para aquele que realmente se devotou a encontrar esse céu. Esse céu que não está lá fora, mas está aqui dentro. Esse reino que não está lá fora, mas está aqui dentro. Não está na Espanha, não está na Áustria, está na Oceania. Ele está onde você está. É ali que é o seu lugar. Uma vez eu perguntei para a vovó, né? Poxa, a senhora saiu lá de Exu, no Pernambuco, andou tudo isso aqui, a senhora tem vontade de voltar para lá? Eu falei assim, Deus me livre. Terra seca, esturricada, aqui chove. Naquela época, né, ela tinha tudo. Mas assim, eu vou sair e voltar para a miséria, coisa boba desse parente nosso que volta para lá para ver a miséria esturricada. Eu não quero, não. E ela tinha essa grandeza, né, de lançar a mão, ir para trás. Morreu o marido. Ela arrumou mortalha, a vovó era muito maravilhosa. Arrumava roupinha, travesseirinho, tudo. Botou no caixão, ajeitou, mandou para a funerária e não foi no velório do marido. A senhora não foi no velório do vô? Não. E eu tinha que fazer, eu cuidei dele, a vida toda, limpei a bunda, fiz tudo. Quem quiser enterrar, enterra. Eu já fiz a minha parte. Ela foi dar seguimento a vida. E a mortalha dela, ela mesma fez o travesseirinho, a roupinha, tudo, deixou arrumadinho. Foi com mais de 96 anos. E aí, a pergunta, 27 anos ela foi desenganada. O médico falou assim, leva para casa que eu não sou Jesus para ressuscitar defunto. Ela ficou tão indignada com o médico morreu, o irmão morreu, o cunhado morreu, o filho morreu. Ela casou, teve mais 7 filhos, teve minha mãe, eu nasci, a vida seguiu e ela continuou com 27 medicações ao dia e firme. E é esse Jesus que a minha avó conhecia, que eu também conheço, que faz a diferença. Não é a doença que te faz, é você que é ou não é, mesmo com a doença, mesmo com o sofrimento, mesmo com tudo que você tem. A renúncia é um caminho enorme, mas nós não podemos falar mais do que o tempo, né? Senão o Henrique não convida mais, aí eu fico fora do programa. Perdeu o emprego aqui, né? Deus me livre. Prece de cartas. Vamos encerrar. Eu vou fazer a prece no sabor da emoção. E quero lembrar que renúncia é a opção do bem para quem é do bem e do mal para quem é do mal. Mas se a gente optar por acender a candeia, nosso caminho é bem mais iluminado, nosso fardo é mais leve, nosso jugo com certeza é suave. Lágrimas vão ter, mas consolo haverá. E a vitória é certa, somente com Jesus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Querido Mestre,
nas luzes que nos atendem, nas dores que muitas vezes passamos, nas saudades que nos oprimem, naquilo que mais nos comove a alma, naquilo que buscamos aqui nessa noite. Colocamos o nosso coração no seu altar, para que contemple esses nossos sinceros desejos. Atende, ó Pai, as nossas famílias, aqueles que se encontram em dores infinitas, aqueles que estejam sofrendo as dilacerações do tempo e da alma. Atende, Senhor, com teu carinho infinito, a todos os trabalhos que são feitos nessa nossa casa, que trazem essa libertação e que não seja mais tão momentânea, mas que permitamos que seja de uma forma permanente e inverossímil. Seja conosco, querido Mestre, em todos os dias, nas dificuldades e nas amarguras, e dá-nos partilhar sempre da sua paz. Que sejamos os mensageiros da paz, que deixemos realmente Jesus entrar no nosso ninho, fazer ali a sua portação de luz e de beleza, e que possamos de fato ser como um vaso que se quebra, para que o divino oleiro possa trabalhar um vaso novo e possamos receber algo muito melhor. Que a tua luz e a tua bondade nos alcance em todos os momentos da nossa vida, até o nosso desenlace, e que esse amor seja a tônica da nossa vida, e que sejamos conhecidos por muito nos amarmos, por nos perdoarmos uns aos outros e por estarmos coesos e fraternos dentro de um ambiente de paz, de um reino de luz, de um reino em que realmente a presença de Jesus se opere sempre, permanente e não seja tão fugaz. Abençoa-nos todos e, com a sua permissão, continuamos os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja.